Olá meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tarsila Guiotto. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, eu vim falar pra vocês como aprender inglês de uma maneira rápida. Ah, Tarsila, mas você é fluente em inglês? Você sabe falar inglês? Não, calma. Eu vim falar os métodos que estão me fazendo aprender rapidamente inglês. Para vocês terem uma ideia, eu fiz 2 anos de curso de inglês, 1 ano numa escola e 1 ano em outra escola, e eu só sabia o inglês básico, que era o quê? Qual o seu nome, de onde você vem, as cores, os números, alguns objetos, enfim, algumas coisinhas bem simples, e eu não conseguia formar nenhuma frase além do what's your name, where are you from, essas coisas. E daí eu desisti de curso, desisti de tudo, só que agora eu preciso aprender inglês, porque a minha profissão, a minha futura profissão, comissário de voo, exige que eu fale inglês. Então eu fui procurar na internet vários materiais para aprender inglês e era um saco pra mim. Eu achava um saco. Por quê? Porque era só gramática. E o que eu tava aprendendo era gramática, palavras soltas e não aprendia a formar uma frase, formular uma frase ou entender o que significava aquela frase. Então eu acabei procurando sobre fábulas, algumas fábulas em inglês, e caí num site onde tinha fábulas em inglês com áudio e tradução. Então são coisas bem simples, uma coisa de 10 linhazinhas assim, palavras fáceis que se usa muito em inglês. Então eu comecei por aí, por textos básicos. E a partir daí eu já tomei conhecimento de muitas palavras que são bastante usadas na língua inglesa. Então eu já comecei a ter um conhecimento sobre as palavras mais usadas, que é justamente a que eu preciso aprender primeiro para poder aprender o resto. Então a partir daí já comecei a focar nessas palavras e tudo mais. E aprender a usar elas não isoladamente, mas sim em todo um contexto, porque uma palavra em inglês, por um acaso, significa uma coisa, mas dependendo da frase pode significar outra totalmente diferente. Então eu fui meio que aprendendo com esses textinhos os vários significados das palavras. Eu não estava estudando a gramática, eu estava estudando a interpretação de texto em geral e o significado de cada palavra dentro de um contexto. E daí depois eu caí num site chamado Mairo Vergara, que hoje em dia eu acompanho ele pra tudo na minha vida, tudo que eu quero fazer em inglês, tudo que eu preciso de inglês, eu vou procurar no site dele, ele tem página e tudo mais. E ele tem uma aba lá que é aprender inglês com vídeo. E foi a melhor coisa da minha vida. Qual é a ideia de aprender com vídeos? Tem lá um vídeo onde é um fluente falando inglês. E daí tem a transcrição desse vídeo em inglês e tem uma outra coluna em português da tradução. Então eu comecei a estudar por um método ensinado por ele mesmo, aprendendo com vídeos. Então fui lá, ouvi o vídeo umas 5 vezes para me adaptar àquilo ali, o sotaque e tudo mais, e depois tentei acompanhar o vídeo com a transcrição em inglês para eu saber, essa palavra aqui se pronuncia assim. E fui ouvindo várias e várias vezes. Aí depois que eu já estava um pouco acostumada com o sotaque ou com a pronúncia de cada palavra, enfim, é que eu fui olhar a tradução. Então, basicamente, eu comecei a entender o texto e não só traduzir o texto. Não é traduzir palavra por palavra, mas sim entender. Depois que eu entendia o texto todo, eu começava a ouvir milhões de vezes, repetitivamente, o áudio, mais de 500 vezes, o mesmo vídeo. Então não é fácil, não é uma coisa assim, eu vou ler 1 ou 2 vezes, não, que isso não vai fixar na sua cabeça. Bom, então eu tava pintando a unha lá na minha sala, eu colocava o fonezinho de ouvido e ficava ouvindo. Às vezes eu tinha 1 horinha para estudar, sentava na minha cadeirinha com os meus livros e tudo mais e acompanhava em inglês, o áudio em inglês, e ficava vendo também a legenda em inglês, pra ver, e assimilar aquelas palavras. Depois que eu me sentia segura, eu aprendi esse vídeo aqui, aprendi a tradução, aprendi todas essas palavras aqui, o que eu fazia? Eu ia pro próximo vídeo. E daí no segundo vídeo, o que é que eu fiz? Eu peguei lá, ouvi o vídeo e vi a transcrição em inglês. E pra minha surpresa, eu já estava entendendo a maioria das coisas que estavam escritas lá. Diferente da primeira transcrição em inglês, porque eu conhecia poucas palavras. Então, depois desse textão gigante, eu já aprendi muitas palavras, o que me ajudou no segundo texto a traduzir, a entender o texto. E daí eu fiz o mesmo processo nesse segundo vídeo e fui ouvindo, fui lendo a parte em inglês e depois tentei entender o texto com a tradução.
Aí eu fui ouvindo repetitivamente, várias vezes mesmo. Eita, tô segura. Vou pro terceiro vídeo. Terceiro, quarto, quinto, enfim. Quando chegou, gente, mais ou menos, quinto vídeo, e eu já comecei a entender. Foi uma emoção muito grande que eu começava a entender, eu já estava entendendo sozinha o que ele estava falando. Algumas palavras dos textos anteriores, eu já estava acostumada a ouvir tanto elas que eu já consegui perceber ela no vídeo novo. Eis que então começo a assistir seriado em inglês com legenda em inglês. E para minha surpresa, eu consigo entender 70% dos seriados que eu assisto sozinha, sem dublagem, sem legenda em português. Eu assisto um episódio 2 vezes. Primeiro eu assisto em inglês com legenda em inglês e depois em inglês com legenda em português, pra ver se eu realmente entendi certo. É uma sensação muito boa quando você tá entendendo uma coisa. Falar, eu não falo tão bem quanto eu entendo e quanto eu leio, vamos dizer assim. Mas, gente, eu já consigo ter uma conversa, vamos dizer assim, de 5 minutos com alguém influente, ou alguém que é algo influente ou algum nativo. Juro por Deus, conversei com alguns amigos meus, gringos, em inglês, por incrível que pareça, e eles disseram, nossa, tá aprendendo bem, né? Aí eu fiquei tipo... Então, gente, esse é o método que eu tô usando pra aprender inglês mais rápido, com vídeos e textos. Não quero saber de gramática agora, não quero saber de número isolado, não quero saber de palavra isolada. Eu quero aprender como que se conversa, como se entende um texto, como se entende uma palavra dentro de um contexto. Então isso está me ajudando bastante a evoluir meu processo aí de inglês. E é muito bom quando eu entro no Facebook, alguém compartilha alguma coisa em inglês, eu vou lá e consigo traduzir tudo rapidamente. Sério, é muito maravilhoso mesmo. Então fica aí a minha dica para vocês aprenderem inglês dessa forma, com vídeos, ouvindo em inglês, lendo em inglês e depois tentando entender o texto em português. E depois eu posso atualizar aqui esse vídeo, atualizar o canal com mais dicas de como eu tô aprendendo inglês e se eu mudar meu método, acrescentar mais alguma coisa, eu venho compartilhar pra vocês, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo e eu vou deixar o link do site do Mário Vergara e todas as coisas que eu falei aqui eu vou deixar aqui na descrição pra vocês acessarem, tá bom? Um beijo, muito obrigada por terem assistido e see you later. Tchau!